Depois largar a faculdade de engenharia mecânica em plena pandemia para tentar empreender no digital, tentar ganhar dinheiro de várias formas, como afiliado e dropship, e não ter sucesso em nenhuma das áreas. O modelo de negócio que eu me encontrei foi no modelo de marketing, de agência de marketing para negócios físicos, né? Quando eu comecei a empresa, foi começar a empresa com 2 pessoas, não era eu. Em abril de 2021, começaram a empresa, batendo em porta, fazer as primeiras prospecções ativas para tentar captar o pessoal para nós trabalharmos. Eu entrei um pouco depois, em agosto do mesmo ano, 2021, 28 de agosto de 2021, eu entrei nessa agência de marketing como sócio, então éramos 3 pessoas lá no começo de 2021, e hoje, em 2025, temos 10 pessoas na equipe totalizando, um escritório físico em Balneário Camboriú, e mais de 6 dígitos de faturamento. Tenho orgulho imenso em falar do que a gente construiu até aqui. A gente encontrou um produto muito bom para um nicho bem específico, que é para clínicas de harmonização orofacial. Então, quer dizer que a gente não tem uma equipe de marketing generalistas. Nós focamos exclusivamente nossos esforços em ter um produto bom para atender as demandas do mercado de clínicas de harmonização orofacial. Não é clínica de estética, não são dentistas nem biomédicas. São um nicho de harmonização orofacial. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero contar um pouco para vocês de como é que foi a jornada desse processo e contar para vocês os 5 erros que a gente cometeu durante esse processo que fizeram nós desacelerarmos a empresa e parar de crescer como a gente esperava. Então, se nós não tivéssemos tomado esses 5 erros, a gente conseguiria melhorar a empresa como um todo muito mais rapidamente, né? Mas, bom, como a jornada vem várias pedras no meio do caminho, a gente tem que lidar com o que aconteceu. E só olhando no presente agora, eu consigo observar do passado, esses erros na hora não me parecia tão absurdo, né? Mas o primeiro erro foi o desespero de não dar conta. Olha só, pessoal, nós éramos 3 na equipe e sempre com a cabeça de expandir, de uma empresa embrionária. Não queríamos ter clientes, 20 clientes para nós 3 ficarmos trabalhando para eles diariamente. Nosso passo sempre foi o seguinte: tentar criar uma equipe para atender essas pessoas e nós não lidarmos com clientes, subirmos no triângulo de uma organização, né? Enfim, um triângulo aqui, o pessoal na base que lida com o cliente, os heads, os líderes de cada setor, gerente de projetos e os CEOs, né? Então, nossa vontade sempre foi de construir uma empresa para nós precisarmos estar no topo dela ou até mesmo vender a empresa para sair dela, né? Então, o desespero não dá conta quando nós começamos a ter uma gama maior de clientes. Nós éramos 3 sócios, um era focado exclusivamente na venda e um pouco no operacional, e os outros 2 pessoas, eu e mais outro sócio meu, eram focados na entrega, no core business da nossa empresa, né? O que aconteceu? Nós saímos, por exemplo, de uns 8 clientes, se eu me recordo um pouco, em outubro, para uns 20 clientes em dezembro desse mesmo ano, ou próximo de 20 clientes. O que aconteceu? Nós falamos para o nosso sócio comercial, falou, viu, para as prospecções, não tem como botar mais gente para dentro, nós não estamos dando conta de atender essas pessoas. O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente quer crescer a empresa, mas o nosso produto não está bom. Se nós vamos contratar uma pessoa aqui para botar dentro da nossa empresa agora, nesse momento, a gente não vai conseguir treinar essa pessoa para ela conseguir fazer o que a gente faz. E também não tinha caixa para contratar uma terceira pessoa. Era no começo da agência, nós precisávamos pegar o lucro da empresa e sempre repartir entre nós 3, porque como é uma empresa milionária e nós não investimos nada em cima, fomos arriscar todos os 3 do negativo, digamos assim, do zero, para tentar construir um negócio. Não tínhamos como contratar uma 4ª pessoa para fazer parte da empresa. O que aconteceu? A pessoa exclusiva para o nosso comercial desceu da barreira mudou, né, do comercial e veio para o operacional junto, para nós 3 focarmos na entrega e criar um produto para conseguir pegar um próximo colaborador, também ter mais lucro em cima disso e botar o colaborador para dentro, né? Então, esse foi um desespero de não conseguir dar conta das demandas e desligar o funil de vendas e focar no operacional. O que aconteceu? Pessoal, os churns, as desistências de contrato dos seus clientes vão ser normal. Por mais que você faça um trabalho muito bom, muito bem feito, vão acontecer cancelamentos de contrato no meio do caminho ou não renovações. Isso é do jogo. O pessoal até fala uma métrica importante para o cara se basear, é tentar ter 10% de churn por mês. Então, vamos supor que tenha 50 clientes, então tentar controlar para 5 clientes saírem todos os meses, por exemplo. A gente não pode evitar que os clientes saiam, então já que a gente sabe que vai sair alguns, seja no máximo 5 para fechar uns 10% no final do mês, né? Para a gente estar sempre a empresa em crescimento. Dado o crescimento é mais de 10% por mês, a gente consegue crescer a empresa em nível de faturamento, né? Nesse momento aqui, qual que é o nosso erro aqui? A gente botou muita gente para dentro por um preço muito em conta, no caso, muito abaixo. Conforme a gente foi crescendo os clientes, nós deveríamos ter aumentado o preço cobrado para a gente conseguir ter mais lucro e contratar uma 4ª pessoa no lugar,
para não precisar tirar o foco do comercial. Então, quando meu sócio saiu do comercial e veio para o operacional entregar com o nosso produto melhorou. Mas o que aconteceu? A gente foi de 20 mil de faturamento, por exemplo, em dezembro de 2021, para em março de 2022, para 12 mil de faturamento. Perdemos 8 mil de faturamento. Como seria comum no mercado, o churn foi até um pouquinho maior foi um pouco maior do que deveria ser. Nosso produto não estava bom, estava em melhoria, só que os clientes saem do mesmo modo. Problema familiar, não falta de resultado, mais trabalho está sendo bem feito. Então, como era no começo, não tinha muita experiência em como lidar para o cliente ficar, como reverter uma possível saída, nós perdemos alguns clientes. Depois de março, voltamos a focar no comercial novamente. Mas foi um erro que a gente poderia ter conseguido escalar a empresa muito mais rápido se nós tivéssemos acertado essa mão em não ficar desesperado em entrega. Já que os clientes iam sair igual, o que a gente deveria ter feito aqui, não tinha o foco do comercial. O comercial tem que tocar rodando. Se o gargalo da tua empresa não é clientes entrando, você tem uma previsibilidade de um crescimento que você considera bom para a tua empresa, então não tem que mexer no time que está ganhando aqui no comercial. Você tem que melhorar a questão operacional. Então, tem que contratar essas pessoas para tentar ajudar elas. Mas a nossa margem de lucro é pequena no começo, mas mesmo assim deveríamos estar dando esse passo para tentar segurar uns 2 meses, no caso com uma margem de lucro apertada para a empresa, para rodar o caixa para a empresa e tentar controlar sem tirar o foco do comercial nesse tempo, né? Então, esse foi o meu primeiro erro. E sabe, galera, também o meu segundo erro aqui, então já contando para vocês, foi não usar o networking no começo da nossa jornada. No começo, não. Da metade da nossa jornada para frente, né? Porque a gente foi de 20 mil, ele deu os problemas no meio do percurso, foi 20 mil, 12 mil, daí subiu para 15, 18, 25, bateu 30 mil de faturamento e assinamos um contrato de uma franquia por... Aumentamos quase dobramos o faturamento. 28, a gente foi para 50 mil de faturamento de um mês para o outro. Então, a gente botou uma franquia com 18.400 de contrato e nós estávamos em 3 pessoas na equipe, nós 3 sócios e um editor e um gestor de tráfego. E o gestor de tráfego nosso pediu para sair porque ele queria abrir uma agência própria para ele, né? Então, nós iríamos começar O editor também, nosso design era terceirizado, não era específico para nós. Pagávamos por serviços à parte, né? E do dia para a noite, a gente dobrou o faturamento da empresa, era muito clientes entrando ao mesmo tempo. A gente tinha um contrato que ia entrar mais 18.400, ia entrar 20 pessoas, 23 novos clientes para nós. Era um ticket de médio de R$800. Foi bom para nós porque era uma franquia. Então, o serviço de tráfego que era para uma e as postagens que era para uma iam ser para todas elas 23, né? Então não ia ser vezes 23 no nosso esforço, né? Ia sair um pouco menos o esforço do que para 23, porque essa ideia já é quase que replicada, né? Então o que a gente fez naquela época, nós pegamos e se desesperamos. O que a gente vai fazer? Pegamos o nosso editor, internalizamos na empresa, contratamos 3 gestores para cuidar de cada um de umas 8 contas aproximadamente. Contratamos um suporte e sucesso do cliente e um gerente de projetos para tocar essa parte da franquia e nós focarmos nos outros clientes. Então, a gente tinha já clientes estabelecidos, não queríamos focar nesse projeto porque nós tínhamos já um produto validado com eles, nós já tínhamos 8 clientes dessa franquia, então facilitou muito nós conseguirmos já saber a estratégia para qual ensinar outras pessoas. Mas aí, qual que foi o erro de não usar o networking? Não conversar com outros donos de agências que nós conhecíamos de grupos de mentoria ou de contato mesmo pelo Instagram, para perguntar como é que eles fariam esse modelo de contratação para as pessoas, como é que eles fariam para estruturar um time. Nós fomos puramente no chute. Eu acho que a gestora de tráfego vai conseguir cuidar de 8 contas, o editor consegue cuidar de todo mundo, enfim, foi meio que no chute e contratamos. O que aconteceu? Como nossos gestores de tráfego mais que eram... Nós tínhamos uma certa proximidade com eles, conseguimos conversar, não era só um terceirizado, era um pouco mais próximo de nós, digamos assim, na questão de comunicação, né? Então, teve um problema porque 8 contas para tu gerenciar por dia, de 8 contas iguais, é um tempo muito pequeno que o cara fica concentrado nessa tarefa, porque são 8 contas iguais com uma estratégia totalmente já validada. É só pegar e replicar. Nós faríamos só o tráfego e a parte do comercial, na parte de posts no Instagram. Isso foi lá em março de 2023. Março, abril de 2023. Então, foi na louca, no chute, a gente fez essas contratações e aí a gente foi vendo que não dava certo. No final das contas, nós estávamos com um gestor de tráfego, um editor e um gerente de projetos. É isso que nós precisávamos para atender dos 23 clientes de uma mesma franquia. Porque é mais fácil comandar. Não precisamos, quanto mais gente, parece ficar mais simples, o trabalho vai cometer menos erros, né? Porque se o cara contratar, por exemplo, 23 gestores de tráfego, cada um atender uma conta, pagar eles por conta, no caso, parece que não vai existir erro na conta de anúncios.
Pode ser que não exista erro, mas é pouco trabalho para tu gerenciar 23 colaboradores. 23 pessoas são muita coisa. Nós estávamos gerenciando, então, o gerente de projetos gerenciava 4 pessoas, nós gerenciávamos 5 no caso, né? Uma pessoa que gerenciava as outras 4. Então, foi um processo errado que a gente cometeu. Nós não pedimos para outras pessoas como é que estruturavam uma agência deles com esse crescimento absurdo. Nós estamos no chute e isso foi um erro. Então, usar o network é importante para saber com pessoas que já chegaram lá, o que elas fariam com esse acontecimento que melhorou a nossa agência, mas também causou um segundo problema que a gente foi aprendendo durante o tempo a estruturar um time para atender os clientes, porque esse é um grande erro que essas agências cometem, é não saber gerenciar ou ter funções demais para atender um cliente. Quanto mais pessoas, pessoal, é mais difícil fazer o trabalho acontecer, mais difícil gerir as pessoas, né? Perfeito. O terceiro tópico aqui, o terceiro erro que a gente cometeu, foi ser atraído pelo brilho, pelo projeto brilhante. Quando você está no mundo de agência de marketing, ainda mais no digital, as áreas, os testes que você pode fazer são imensos. Por que os testes? A pessoa tu tá no Instagram, se compara com vários outros donos de agência também, que tem agência, eles postando o resultado deles com um funil diferente, ou um mentor com um jeito diferente de fazer a prospecção, jeito diferente de vender. Então, abre um mundo de possibilidades para nós tentarmos reinventar a nossa empresa, para tentar nos questionar, essa é a palavra, tentar nos questionar sobre o que a gente estava fazendo estava correto, ou era da melhor maneira possível. Então, nós olhávamos os prints de faturamento, de estrutura de empresas, de outras agências, e achávamos que nós tínhamos um problema, porque nós investimos em tráfego de captação na época, ali, 2023 também, um investimento em tráfego de 3 mil por mês no nosso marketing de captação. Mas o problema é que a gente olhava para os nossos concorrentes ou outros players do mercado e víamos alguns deles investindo 3 mil por mês, faturando 100 mil por mês, ou 150 mil por mês. Então, nós faturávamos 50 mil e investimos 3. Nós pensávamos assim, o erro é nosso. O erro é o nosso funil que a gente está utilizando. Vamos utilizar um outro funil comercial de um outro jeito para a gente conseguir melhorar o resultado, porque a gente dá para fazer mais com esse mesmo investimento. Mas nós não pensamos em pegar aquele funil que a gente estava utilizando e melhorar ele, otimizar como um todo. Ao invés de alterar, pegar o que a gente fez até agora, que a gente construiu com aquele funil, amassar e jogar fora e construir um funil diferente, com uma promessa, vendo outro cara fazendo. As realidades de outro empresário não são as tuas realidades. Por mais que as empresas são parecidas, o funil de captação é totalmente diferente. Inclusive, até essa história engraçada que eu conversei com 2 donos de agências, os 2 focados em marketing para escritórios de advocacia, né? E os 2 tinham uma operação, no caso, os 2 com o mesmo nicho, o mesmo público, e um funil funcionou para um, o outro cara tentou fazer o funil igual ao dele, testou algumas vezes e não funcionou. Não deu certo, porque ele não funcionava esse jeito o comercial desse formato, né? O funil de captação de novos clientes. Então, o que funciona para você não funciona para os outros por causa da tua estrutura, da tua inteligência e o jeito que tu consegue otimizar as coisas. Então, esse foi um erro bem importante, bem crucial, que nos travou durante um ano inteiro. Esse foi o erro que mais nos travou durante um ano foi ser atraído pelo brilho, por tentar ver o ouro na mão de outra pessoa, acreditar que aquilo lá... Ver uma corrente no pescoço de outra pessoa e acreditar que aquilo lá era ouro. Esse foi o nosso erro, né? O terceiro erro. E o quarto foi justamente nesse meio tempo. O terceiro erro, nós pegamos e fomos atraídos por um outro funil e também no quarto a gente foi atraído por um outro modelo de negócio e a gente quis colocar um teto de clientes. Ao invés de a gente crescer, escalar a nossa operação de entrega de serviços, nós pegamos e pensamos o seguinte, ao invés de ter, por exemplo, 50 clientes, 100 clientes pagando, por exemplo, 2 mil por mês, 2.500 por mês, vamos pegar e trabalhar com menos clientes e aumentar o ticket. Qual que é a nossa promessa, a nossa ideia na nossa cabeça, né? Era pegar a agência e com o ticket que estava hoje, mas entregar mais para os nossos 20 clientes, 12 clientes estavam ativos naquele momento de harmonização facial. Tinham outros, mas era da outra operação de franquia, né? Então, para esses 12 clientes aqui, vamos entregar mais para eles, vamos ativar nosso funil de captação, aí vamos mudar o funil de captação do que não estava funcionando, que estava aquele que a gente testou e não funcionou, demoramos um ano inteiro para perceber isso, e mudamos para um segundo funil, que era o primeiro, no segundo funil, no caso, que era o primeiro que a gente fazia lá atrás, né? Então, a gente estava com um, botamos para o outro, depois voltamos para o que estava funcionando, né? E pensamos o seguinte, vamos tentar captar mais clientes agora. Vamos tentar chegar a 20 clientes e aumentando o ticket deles. Então, nós vamos mais vender serviço. Achei em 20 clientes, nós vamos começar a aumentar o preço. Em vez de pagar 2.000, 2.500. Se não quer
pode sair, porque tem a pressão externa e interna, nós pressionando a pessoa tendo pressão de que se ela sair, ela pode não voltar, e se ela não pagar o que a gente quer, no caso, criar escassez, né? A pessoa sai com outra agência para voltar para nós, e seria mais complicado. Esse era o nosso pensamento na nossa cabeça, né? Acabou não funcionando, a gente percebeu que isso não era eficaz, entregar mais para menos clientes era muito difícil, nós tínhamos que entregar o que dava resultado, o que não dá resultado, o que dá para cortar da empresa, corta. O fácil é fazer o complexo, o difícil é fazer o enxuto. Então, nós estávamos nessa ideia ainda de tentar fazer mais coisas, criar mais coisas para o nosso cliente para tentar o nosso valor, nosso ticket ser mais alto e fechar a operação com 20 clientes, por exemplo, 5 mil por mês para nós, faturarmos uns 100 mil, mas não parar por aí, né? Nós aumentarmos o nosso faturamento e entrega de mentorias para o nosso nicho. Então, ao invés de prestarmos serviço e para o mercado de educação, ensinarmos nossas doutoras. Mas nós não pensamos na época que dava para fazer os dois em paralelo ao mesmo tempo, né? No caso, a gente crescer a operação de serviço, contratando mais gente, focando na operação aqui, e também para os leads que não poderiam contratar a nossa prestação de serviço, comprar a nossa mentoria. Então, seria o melhor dos mundos, escalar as duas ao mesmo tempo. Nós achamos que trabalhar menos era melhor do que trabalhar menos e ganhar um valor X é melhor do que trabalhar, no caso, o dobro aqui, trabalhar nas duas funções, trabalhar mais para poder ganhar mais ainda, né? Esse pessoal tem o pensamento errado. Como é que eu faço para trabalhar menos e ganhar mais? Mas a lógica é o seguinte, trabalhar mais o quanto der para tu ganhar mais, mas um ponto está começando a enxugar. Trabalhar mais um curto espaço de tempo, até tu formar a tua equipe e começar já a dividir as tarefas, né? Não trabalhar mais por mais a vida inteira, mas por um período de espaço de tempo para a gente conseguir melhorar a empresa e ir para o próximo nível. Então, esse foi o quarto erro, né? Que foi querer ter um teto de clientes que acabou não funcionando na prática e mudamos de ideia. Fomos para esse modelo de agência que tem a parte de prestação de serviço e a parte de educação. Um produto oferecido por o lead chega para nós para o momento da empresa dele, nós oferecemos o que for mais conveniente para ele, que nós podemos ajudar ele mais, né? A pior coisa do mundo é botar um cliente para dentro onde o cliente não tem fit com a tua empresa. Ele vai só reclamar, vai só atrapalhar a tua equipe. Esse que é um prejuízo na ponta do lápis que não tem conta para se fazer, para chegar nesse momento, né? Porque o custo de um cliente ruim tá na tua operação é muito ruim, porque atrapalha a tua equipe, a tua concentração, o foco das pessoas e aí a frustração da equipe, né? Então, botar cliente por cliente para dentro para tentar alavancar o faturamento de tudo quanto é jeito não funciona na prática. E o nosso quinto erro foi trabalhar como administrador. Depois, tudo que eu contei até agora, né? Em 2024, agosto de 2024, nós começamos a melhorar a nossa equipe como um todo. Em outubro de 2024, nós estávamos com uma operação, não estava redonda. Estava dando problemas na operação, precisamos meter a mão na massa, no caso, para deixar tudo redondo para o pessoal do operacional, ali por outubro. Então, foi onde começou a ter uma virada de chave maior, onde não trabalhar tanto na execução das tarefas para o cliente, mas mais na função tática e estratégica da empresa, para onde nós vamos apontar para crescer, onde vamos melhorar o produto. Mas quem trabalha, faz a implementação diretamente para os clientes é o nosso setor do operacional, né? Então, nesse momento que a gente passou a ser do operacional 100%, sair do operacional 100% e a parte tática e estratégica, nós paramos, para a parte tática, no caso, como líderes do setor, nós paramos de pensar assim, a próxima pergunta que é crucial, né? Como que eu faço para deixar de ser um líder do meu setor e virar o gerente da minha empresa? Então, dar o próximo passo, contratar outras pessoas para assumir a função, ou promover uma pessoa para ser um líder, ou pegar uma pessoa do mercado para ser líder do setor e avançar no cargo, né? Não estava falando que o nosso erro foi não fazer isso logo, contratar mais pessoas, por exemplo, dobrar todos os squads, temos 2 gestores de tráfego, 2 editores e 2 CS, e contratar uma terceira pessoa para cada um dessas operações e promover um para líder do setor, né? Não tô falando para a gente fazer isso aí. Se nós tivéssemos feito isso naquela época, no caso, há alguns meses atrás, não teria dado tão certo, porque a gente ia aumentar muito o nosso custo, por a gente ter um estoque parado, um estoque de horas parada, porque o meu CS, por exemplo, atende 40 clientes. Se nós estamos com 50 clientes, não faz sentido ter 2 CS para cada um atender 25, se meu teto é 40, entendeu? Então, essa que é não é que faz sentido ter 2, mas ao invés de eu pegar e melhorar a produtividade do meu CS aqui, para tentar ver até onde que vai a corda dele, não ir no feeling, tentar ver onde ele consegue ir sem, por exemplo, afetar a produtividade dele, aí sim uma segunda pessoa, não tentar fazer as coisas às pressas, entendeu? Porque eu acho que vai dar ruim agora, não, tem que tentar ver como vai acontecer, porque eu nunca fiz essa dobra de squad, não sei ao certo até quantas pessoas
o meu pessoal da minha equipe consegue aguentar. Então, e também não está pronto o meu setor operacional da minha empresa, do setor de líder, para eu pular para o próximo setor. Não é que não está pronto, é que não tinha nada. É meus primeiros dias como head, no caso, meus primeiros meses ainda. Mas a pergunta que tem que fazer todo dia na minha cabeça é a seguinte pergunta: como que eu faço para deixar de ser o head da minha empresa, do líder da minha empresa, para ser um gerente de projetos? Por que essa pergunta é importante? Porque a pergunta vai te direcionar para tentar buscar a resposta a essa pergunta. Então, talvez melhorar um setor, melhorar um processo, então, ou até mesmo achar que está tudo pronto e podemos fazer esse próximo degrau e peitar e fazer isso mesmo. Não é esperar tá tudo certinho para daí esperar o momento correto para botar outra pessoa no meu lugar. Não, é tomar coragem e querer crescer. Então, por que eu falo que a gente trabalhou mais como um administrador? Nós começamos a olhar a empresa só para o setor processual, no caso. O que o meu pessoal da operação precisa fazer bem certinho, beleza, agora tá redondo. O que um líder de setor tem que fazer bem certinho? Organizar 100% a rotina e compromissos dele, 100% tudo prontíssimo, para daí botar outra pessoa e a pessoa só executar as tarefas que estão prontas lá. Esse momento não vai chegar. Então, nós temos que parar de trabalhar como um administrador, de quem só vê as tarefas e faz a administração, mas quem é um empreendedor, de verdade, que foi onde nós começamos a nossa empresa, né? Sendo empreendedores, sempre olhando para cima, para o próximo passo. Subir uma montanha, beleza, agora olha para a próxima, vamos subir a próxima montanha. Então, isso que nos parou. A gente, em vez de olhar para a próxima montanha, nós tentamos administrar o nosso primeiro pico, vamos dizer assim. Então, esses foram nossos 5 erros que a gente cometeu desde o começo da minha agência, dos 1.253 dias, desde o começo da minha agência até hoje. E eu acho bom ter errado no começo para eu conseguir aprender agora e conseguir vislumbrar mais. Mas se eu tivesse feito essas ações que eu comentei com vocês agora aqui, tenho certeza que minha empresa ia estar muito melhor e se crescer muito mais rápido. Mas, bom, se eu acertasse tudo, eu ia ser o Elon Musk da vida, né? Então, uma pessoa que é um empreendedor que conseguiu muito mais sucesso, né? Mas vamos aprendendo, evoluindo todo dia e essa mentalidade, 1% melhor todos os dias. Valeu, pessoal. Michel aqui, diretamente do Posto Comando.